A misericórdia de Deus na vida de um pai. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior. O irmão José, um homem simples, trabalhador e fiel à congregação, estava em casa após mais um dia de trabalho duro. Ele era pai de 2 filhas, a mais velha, Maria, de 17 anos, e a caçula, Ana, de 12. Sua esposa, irmã Clara, era uma mulher de oração, sempre atenta às necessidades da família e da obra do Senhor. José tinha um coração pesado naquela tarde. Havia notado que Maria, sua filha mais velha, andava diferente. Ela, que antes era tão alegre e participativa na igreja, agora chegava tarde em casa, falava pouco e parecia esconder algo. Ele e Clara já haviam conversado com ela algumas vezes, mas Maria sempre respondia com evasivas: "Estou bem, pai. Não se preocupem." Porém, o espírito de José não ficava tranquilo. Ele sentia que algo não estava certo, e isso o afligia. Naquela tarde, enquanto arrumava algumas ferramentas na garagem, José viu Maria saindo de casa. Ela vestia uma roupa que não era comum para ela, mais justa e chamativa do que o habitual. O coração de José apertou. "Senhor, o que está acontecendo com minha filha?" ele pensou, enquanto a via caminhar rapidamente pela rua, como se estivesse com pressa. Uma voz interior, suave mas firme, falou ao seu coração: "Siga-a." José hesitou por um momento. Será que estou exagerando? Talvez seja apenas a imaginação de um pai preocupado. Mas a impressão persistia. Ele olhou para o céu como se buscasse uma confirmação, e então, com determinação, decidiu seguir a filha, mantendo uma distância discreta. Maria caminhava apressada, olhando para trás de vez em quando, como se temesse ser seguida. José mantinha-se a alguns metros de distância, escondendo-se atrás de árvores ou carros estacionados quando ela olhava para trás. Seu coração batia forte, não só pelo esforço físico, mas pela angústia que sentia. Após cerca de 20 minutos de caminhada, Maria entrou em uma rua mais afastada, onde as casas eram mais simples e os terrenos maiores. José viu quando ela parou diante de um portão de uma casa modesta, mas bem cuidada. Um jovem, que parecia ter pouco mais de 20 anos, abriu o portão e a recebeu com um sorriso. José sentiu um nó na garganta. "Senhor, o que é isso? O que minha filha está fazendo aqui?" Ele se escondeu atrás de um muro baixo, observando. O jovem fechou o portão e em seguida colocou o braço ao redor dos ombros de Maria, guiando-a para dentro da casa. José sentiu as lágrimas ardendo em seus olhos. "Meu Deus, não pode ser! Minha filha, o que você está fazendo?" Nesse momento, uma onda de desespero tomou conta dele. Ele não sabia o que fazer. "Devo entrar lá agora? Devo confrontá-los? Mas e se eu estiver enganado? E se for apenas um amigo?" Mas algo dentro dele sabia que não era assim. A maneira como aquele jovem olhava para Maria, o jeito como a tocava, não era inocente. José orou em silêncio: "Senhor, me dá sabedoria. Não deixe que eu erre. Protege minha filha, mesmo que ela não saiba o perigo que está correndo." Dentro da casa, Maria sentou-se no sofá da sala, enquanto o jovem, cujo nome era Carlos, sentou-se ao seu lado, muito próximo. Ele era simpático, falava com voz suave, mas suas palavras eram cheias de intenções que Maria, em seu coração, sabia que não eram puras. "Você veio então?" disse Carlos, sorrindo. Maria baixou os olhos, sentindo um misto de vergonha e curiosidade. "Sim, eu vim", respondeu, com a voz trêmula. "Não precisa ficar nervosa. Aqui você está segura. Ninguém vai saber." Ele passou a mão pelo seu braço, e Maria sentiu um arrepio. "Eu só quero que você seja feliz. Você merece isso." Maria sabia no fundo que aquilo não estava certo. Ela havia sido criada em um lar onde os princípios da palavra de Deus eram ensinados e vividos. Seu pai e sua mãe sempre lhe falavam sobre a importância de guardar o coração, de manter-se pura. Mas nos últimos meses ela havia se deixado levar pelas conversas de algumas amigas da escola, que riam dela por ser certinha. "Você não sabe o que está perdendo", diziam. E agora ali estava ela em uma casa estranha, com um homem que não era seu marido, sentindo-se cada vez mais envergonhada. Carlos se aproximou ainda mais, e Maria sentiu o cheiro de bebida em seu hálito. "Não, eu acho que eu deveria ir", disse ela tentando se levantar. "Espere, Maria. Você não vai embora assim. Vamos nos divertir um pouco." Sua voz era firme, quase ameaçadora. Maria sentiu o medo tomar conta dela. "Senhor, me ajuda", ela pensou, enquanto tentava se afastar. Do lado de fora, José não aguentava mais. Ele viu quando Maria tentou se levantar e foi impedida por Carlos. Seu sangue ferveu. "Isso é demais, senhor. Não posso deixar minha filha ser prejudicada." Ele não tinha um plano, mas sabia que não podia ficar parado.
Com as mãos trêmulas ele empurrou o portão que não estava bem fechado e entrou no quintal da casa. A porta da sala estava entreaberta, e ele pôde ouvir a voz de Carlos, agora mais áspera. Você não vai a lugar nenhum. Você veio até aqui, agora vai ficar. José não pensou duas vezes. Empurrou a porta com força e entrou na sala. Maria, gritou com a voz embargada. Maria olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Pai, ela chorou, correndo em sua direção. Carlos se levantou surpreso e irritado. O que você está fazendo aqui, velho? Gritou. José não respondeu. Ele segurou a mão de Maria com firmeza e a puxou para perto de si. Vamos embora agora, disse com autoridade. Carlos tentou se aproximar, mas José o encarou com um olhar firme. Não se atreva a tocar na minha filha, advertiu, com uma voz que não deixava dúvidas de sua determinação. Carlos recuou, percebendo que não adiantaria insistir. Vocês vão se arrepender, murmurou enquanto José e Maria saíam da casa. No caminho de volta, Maria chorava incontrolavelmente. Pai, me desculpe. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu só queria ser aceita. José a abraçou, sentindo o coração partir. Filha, você é aceita. Você é amada. Não precisa procurar isso em lugares errados. Nós te amamos, e acima de tudo, Deus te ama. Maria continuou chorando, mas agora era um choro de alívio. Eu quase fiz algo terrível, pai. José sabia que aquele momento era crucial. Ele não queria julgar, mas sim restaurar. Maria, todos nós erramos. Todos nós somos tentados. Mas Deus é misericordioso. Ele nos dá forças para resistir. Você precisa voltar para Ele. Você precisa se arrepender. Maria assentiu, enxugando as lágrimas. Eu quero, pai. Eu quero voltar. Quando chegaram em casa, Clara os recebeu com um abraço apertado. Ela já havia sentido que algo não estava certo e havia passado a tarde em oração. Graças a Deus, vocês estão bem, disse, aliviada. José contou a Clara o que havia acontecido, e os três se ajoelharam juntos, chorando e orando. Maria pediu perdão a Deus com lágrimas sinceras. Senhor, eu me arrependo. Eu não quero mais esse caminho. Me ajuda a voltar para ti. Naquela noite, José não conseguiu dormir. Ele ficava pensando no que poderia ter acontecido se não tivesse seguido Maria. Senhor, obrigado por me guiar. Obrigado por proteger minha filha. Ele sabia que não era por seu próprio mérito, mas pela misericórdia de Deus que tudo havia terminado daquele jeito. No domingo seguinte, a família foi à congregação como de costume. Maria, que havia se afastado nos últimos meses, agora caminhava com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por gratidão. Ela sabia que havia sido resgatada de um caminho perigoso. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam, José sentiu uma paz profunda no coração. Ele olhou para Maria, que cantava com os olhos fechados, e agradeceu a Deus mais uma vez. Após o culto, o irmão Antônio, um dos cooperadores, aproximou-se de José. Irmão, tudo bem? Você parece diferente hoje, perguntou. José sorriu. Deus é bom, irmão. Ele nos livrou de um grande perigo. E então, com simplicidade, contou o que havia acontecido. O irmão Antônio ouviu atentamente e, ao final, colocou a mão no ombro de José. Isso é a mão de Deus, irmão. Ele está sempre olhando por nós, mesmo quando não percebemos. Nos dias que se seguiram, Maria começou a se dedicar mais à obra do Senhor. Ela participou de uma campanha evangelística e, com a ajuda de sua mãe, começou a visitar algumas irmãs mais novas, compartilhando sua experiência e encorajando-as a permanecerem firmes. Um domingo após o culto, uma jovem chamada Sofia, que era amiga de Maria na escola, aproximou-se dela. Maria, eu ouvi o que aconteceu contigo. Eu também tenho andado em caminhos errados. Você acha que ainda tem esperança para mim? Maria sorriu, com os olhos brilhando. Claro que tem, Sofia. Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. Se você se arrepender, Ele vai te perdoar. Sofia abaixou a cabeça, emocionada. Eu quero isso. Eu quero mudar. Maria a abraçou. Então vem. Vamos juntas. O tempo passou, e a vida da família de José foi se restaurando. Maria foi batizada nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o batismo no Espírito Santo, falando em novas línguas como o Espírito lhe concedia. Uma noite, enquanto a família orava juntos, Maria olhou para seus pais com gratidão. Se não fosse a misericórdia de Deus e a obediência do papai, eu não sei onde estaria hoje. José sorriu, emocionado. Não foi por mim, filha. Foi Deus quem me guiou. Foi Ele quem te resgatou. Clara acrescentou. E é Ele quem continua nos guardando. Nunca nos esqueçamos disso. Anos depois, Maria se casou com um jovem irmão da congregação, um homem temente a Deus, e juntos eles continuaram servindo ao Senhor.
Sempre que tinha oportunidade, Maria compartilhava seu testemunho, não para se gloriar, mas para mostrar que não importa quão longe tenhamos ido, Deus está sempre pronto a nos receber de volta. José, agora mais velho, olhava para sua família com gratidão. Ele sabia que aquele dia, quando decidiu seguir Maria, não foi por sua própria sabedoria, mas porque Deus, em sua infinita misericórdia, o havia guiado. E assim, mais uma vez, ele viu confirmado em sua vida o que a palavra de Deus diz: o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Deuteronômio 31, 8. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A obra que Deus começa, ele termina. Um testemunho de restauração e fé inabalável. A prova que veio como onda. Os primeiros meses após o retorno de Maria não foram fáceis. Embora o coração de José estivesse firme, as dívidas ainda apertavam, e o trabalho no armazém não era suficiente para cobrir tudo. Clara, que sempre fora uma mulher de poucas palavras, mas de muita oração, costurava até tarde da noite para ajudar nas despesas. Às vezes, quando o cansaço batia, ela olhava para o céu através da janela pequena da cozinha e sussurrava: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não nos deixe desanimar. José, por sua vez, não deixava de separar a oferta mesmo quando o dinheiro mal dava para o básico. Se Deus cuidou de Elias no deserto, Ele vai cuidar de nós, dizia a si mesmo, embora às vezes a fé tremesse. Havia noites em que ele acordava suando, sonhando com cobradores batendo a porta. Mas toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele abria a Bíblia no Salmo 18, aquele que falava de Deus como rocha, fortaleza e libertador, e lia em voz baixa, como se cada palavra fosse um escudo. Foi numa dessas manhãs que o patrão do armazém o chamou no escritório. José, eu sei que você está passando por dificuldades, disse o homem, um senhor de cabelos grisalhos que, embora não fosse da congregação, respeitava a honestidade de José. Tenho um novo projeto, uma entrega grande para uma mercearia na cidade vizinha. Se der certo, posso te dar um aumento fixo. José sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade, mas também um risco. Se algo desse errado, a situação poderia piorar. Ele respirou fundo e respondeu: se Deus permitir, eu aceito. O patrão assentiu, sem saber que aquelas palavras não eram apenas uma expressão, mas uma declaração de dependência. A visão da porta e o chamado para servir. Naquela mesma semana, durante um culto de quarta-feira, enquanto o irmão que presidia lia Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, José sentiu algo diferente. Não foi uma voz audível nem uma visão clara como alguns descrevem, mas uma certeza profunda como se alguém lhe dissesse: confie, eu estou aqui. No final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, o ancião mais velho da congregação, um homem de poucas palavras mas de grande unção, se aproximou. José, você tem um momento? Claro, irmão. O ancião o levou até um canto quieto do salão e disse: há tempo que venho observando você. Mesmo nas dificuldades, você não deixou de congregar, não deixou de ofertar. Isso não passa despercebido por Deus. José baixou a cabeça, emocionado. Obrigado, irmão. Só estou tentando fazer o que é certo. Deus quer mais de você. O ancião fez uma pausa. Você já pensou em servir na obra? José sentiu um frio na espinha. Servir na obra? Ele que ainda se sentia tão pequeno, tão imperfeito. Eu, não sei se estou preparado, irmão. O ancião sorriu, como se já esperasse aquela resposta. Ninguém está preparado por si mesmo. Mas Deus capacita. Comece com algo simples. Ajudar na limpeza do templo, visitar os irmãos doentes. O Senhor vai te guiando. José saiu dali com o coração cheio e a mente confusa. Era um chamado, mas também um desafio. Será que ele daria conta? O primeiro passo, servindo em silêncio. No sábado seguinte, José chegou mais cedo à congregação. Pegou a vassoura, o pano e começou a limpar os bancos, um por um. Não era um trabalho glorioso, mas enquanto fazia isso, sentia uma paz que não entendia. Era como se, a cada movimento, Deus estivesse apagando não só a poeira dos bancos, mas também as manchas do seu passado. Uma irmã mais idosa, que sempre chegava cedo para orar, o observou por alguns minutos antes de se aproximar. Deus abençoe você, José. Obrigado, irmã. Você não sabe, mas há muitos anos, quando eu era nova na fé, um irmão fez o mesmo por mim. Ele limpava o templo em silêncio, e um dia me disse: irmã, Deus não olha para o que fazemos, mas para o coração com que fazemos. Ela fez uma pausa. Hoje, olhando para você, lembrei dele. José não soube o que responder, apenas assentiu com os olhos úmidos. A provação que veio para fortalecer. As coisas começaram a melhorar.
O patrão cumpriu a promessa e José recebeu um aumento. As dívidas foram sendo pagas, pouco a pouco. Maria, agora batizada e cheia do Espírito, começou a ajudar nas classes de crianças aos domingos. Clara, que antes costurava por necessidade, agora fazia isso com alegria, sabendo que Deus havia ouvido suas orações. Mas o inimigo não dorme. Certo dia, José sentiu uma dor forte no estômago. Achou que fosse apenas indigestão, mas a dor persistiu. Depois de algumas semanas, o médico pediu exames. O resultado veio como um balde de água fria. José, você tem um tumor. Precisamos fazer mais testes para ver se é maligno. A notícia o deixou paralisado. Como? Justo agora, quando tudo parecia estar se ajeitando. Ele se lembrou de Jó, de como Satanás pediu permissão para tocar em sua saúde. Será que Deus permitiria isso? Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Clara, percebendo sua angústia, segurou sua mão. Lembra do que o ancião disse? Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Mas por que agora, Clara? José perguntou com a voz quebrada. Porque justamente quando a gente estava começando a respirar? Ela não teve uma resposta. Apenas orou com ele, em silêncio, até que José adormeceu, exausto. A oração que quebrou o céu. No domingo seguinte, José não teve forças para ir à congregação. Ficou em casa deitado enquanto Clara e Maria foram. Mas quando elas voltaram, trouxeram não só a Santa Ceia, mas também um ancião e mais 2 irmãos. Viemos orar com você, disse o ancião, sem rodeios. José, envergonhado por estar de pijama, tentou se levantar, mas a dor o impediu. Fique deitado, irmão. Deus não olha para a roupa, olha para o coração. Eles se ajoelharam ao redor da cama. Não houve gritos, nem palavras rebuscadas. Apenas orações simples, cheias de fé. Senhor, o irmão José tem sido fiel. Ele tem servido ao teu povo, tem cuidado da sua família. Sabemos que tu és o Deus que sara, que restaura. Não olhamos para a doença, olhamos para ti. José sentiu algo que não conseguia explicar. Não foi uma cura instantânea, nem uma voz dos céus, mas uma paz tão grande que ultrapassava todo entendimento. Ele fechou os olhos e entregou tudo nas mãos de Deus. A restauração gradual. Nos meses seguintes, José fez quimioterapia. Não foi fácil. Havia dias em que mal conseguia se levantar, outros em que a náusea era tão forte que ele pensava em desistir. Mas toda vez que o desânimo batia, um irmão ligava, ou uma carta de encorajamento chegava, ou Clara lia um salmo para ele. E pouco a pouco, os exames começaram a mostrar melhora. O tumor está regredindo, disse o médico, surpreso. Isso não é comum nesse estágio. José não disse nada ao médico, mas em seu coração, ele sabia. Deus estava operando. 1 ano depois, o médico declarou que ele estava livre da doença. É um milagre, disse Clara, chorando. José apenas balançou a cabeça com os olhos brilhando. Não é milagre, Clara. É Deus sendo Deus. O jovem que voltou para casa. Enquanto José passava por essa prova, algo inesperado aconteceu. Numa tarde de sábado, Maria estava saindo da congregação quando viu um rapaz parado do lado de fora, olhando para o prédio com uma expressão de saudade e medo. Ela reconheceu imediatamente. Era Lucas, um jovem que havia se afastado anos antes, depois de uma briga com a família. Lucas? Ela chamou, surpresa. Ele se virou surpreso ao ser reconhecido. Maria, eu não sabia que você ainda vinha aqui. Eu voltei, ela disse, sorrindo. E você? O que está fazendo aqui? Lucas hesitou. Eu, não sei. Só passei na frente e parei. Senti algo. Maria não precisou de mais explicações. Vem, entra. Lucas resistiu. Eu não estou bem, Maria. Faz tempo que não venho, não sei se ainda sou bem-vindo. Ela o olhou nos olhos. Aqui não é lugar de julgamento, Lucas. É lugar de perdão. E com essas palavras, ela o levou para dentro. A restauração de uma alma. Lucas sentou-se nos últimos bancos, envergonhado. Mas ninguém o olhou com reprovação. O irmão que presidia o culto nem sequer mencionou sua ausência. Apenas pregou sobre a misericórdia de Deus, como se aquilo fosse exatamente o que Lucas precisava ouvir. No final, o ancião se aproximou. Filho, é bom te ver aqui. Obrigado, irmão. Lucas respondeu com a voz trêmula. Eu, não sei se ainda tenho lugar. O ancião colocou a mão em seu ombro. Enquanto houver ar nos seus pulmões, você tem lugar na casa de Deus. Aquilo quebrou algo dentro de Lucas. Na semana seguinte, ele voltou. E na outra também. Começou a participar dos cultos de doutrina, a fazer perguntas, a buscar respostas. 3 meses depois, ele foi batizado nas águas. Eu pensei que nunca mais poderia voltar. Ele disse, chorando, depois do batismo.
Mas Deus me mostrou que não importa quão longe a gente vá, Ele sempre está de braços abertos. O pai que encontrou a paz. A história de Lucas não terminou ali. Ele começou a visitar a família, especialmente o pai, um homem amargurado que havia se afastado da fé depois de perder a esposa. Por anos, ele havia culpado a Deus pela morte dela, e nada que a congregação fizesse parecia alcançá-lo. Mas Lucas não desistiu. Toda semana, ele ia à casa do pai, levava pão, conversava, orava. Não havia pressa. Não havia sermões. Apenas amor. Até que numa tarde chuvosa, o pai de Lucas quebrou o silêncio. Filho, por que você não desistiu de mim? Lucas olhou para ele. Porque alguém não desistiu de mim. O velho homem baixou a cabeça e chorou. Naquele dia, ele não disse mais nada, mas algo havia mudado. Uma semana depois, ele apareceu na congregação. Não falou com ninguém. Apenas sentou-se no último banco, como o filho havia feito meses antes. E quando o culto terminou, ele se aproximou do ancião. Eu quero voltar. A multiplicação da bênção. Anos se passaram. José continuou servindo na congregação, ajudando na manutenção do templo e visitando os doentes. Clara se tornou uma consoladora das irmãs mais novas na fé, sempre com um sorriso e uma palavra de encorajamento. Maria se casou com um jovem cooperador e juntos, trabalhavam na obra do Senhor, especialmente com os jovens. Lucas não só foi batizado no Espírito Santo, como também se tornou um cooperador, e foi ele quem batizou o próprio pai nas águas, num dia que nenhum deles jamais esqueceria. E aquele pai, que um dia esteve tão distante, agora testemunhava com lágrimas nos olhos. Eu pensei que Deus tinha me abandonado, mas ele só estava esperando eu voltar. A lição que ficou. Certa vez, um jovem recém-chegado à congregação perguntou a José: Irmão, como o Senhor conseguiu passar por tudo isso e não desistir? José sorriu, com os olhos cheios da sabedoria que só as provas trazem. Filho, não fui eu que não desisti. Foi Deus que não desistiu de mim. Ele fez uma pausa. A vida não é um mar de rosas. Tem tempestades, tem dor, tem medo. Mas se a gente ficar firme, se a gente confiar nele mesmo quando não enxerga a saída, sua voz embargou. Ele nunca nos deixa. O jovem olhou para ele, comovido. E como a gente faz para ficar firme? José colocou a mão no ombro dele. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Uma escolha de cada vez. Ele apontou para o púlpito. E nunca, nunca deixe de congregar. Porque é aqui que a gente encontra força. O fecho de uma história que continua. Hoje, quando José olha para trás, ele não vê apenas as dificuldades. Vê as mãos de Deus em cada detalhe. No patrão que lhe deu uma chance. No ancião que o chamou para servir. Na irmã que o encorajou na limpeza do templo. No médico que não entendia como o tumor havia sumido. No jovem que voltou e trouxe o pai de volta. Na família que, apesar de tudo, permaneceu unida. Ele sabe que não foi merecimento seu. Foi graça. Foi misericórdia. Foi Deus sendo fiel. E é por isso que toda vez que um jovem desanimado chega até ele, José olha nos seus olhos e diz: Fique firme. Não importa o que você já fez, não importa quão longe você foi. Se Deus puder usar um homem como eu, Ele pode usar você também. Porque no final das contas, a obra que Deus começa, Ele termina. E nenhuma prova, nenhuma dor, nenhuma tempestade é maior do que sua fidelidade. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.